Olá, eu sou Mariana e essa é a nossa segunda aula da série Noções Básicas de Agricultura Doméstica. Essa série tem como objetivo ajudar pessoas que querem começar uma horta, produzir hortaliças orgânicas para atender a sua necessidade de consumo, autoabastecimento, mas não tem experiência em agricultura, nunca teve oportunidade de aprender. Então eu acredito que se a pessoa souber como que uma planta funciona e tudo que ela precisa, ela vai conseguir começar com o pé direito na agricultura, com certeza. Então na primeira aula a gente começou pelo processo mais importante das plantas, que é a fotossíntese. Então eu expliquei para vocês como que as plantas conseguem absorver a luz, que tipo de luz que ela absorve, que não é qualquer tipo de luz, e como que ela vai transformar essa luz em energia, em açúcar. É açúcar que vai ser a base, né? A matéria-prima para ela produzir óleo, proteína, aminoácido, fibra, crescer, se desenvolver, né? Então, se você não assistiu essa aula, recomendo muito que você assista, porque essa é uma continuação, veja só. Nessa aula de hoje, a gente vai conhecer quais são os fatores que afetam essa fotossíntese. Se a fotossíntese é um processo tão importante, a gente precisa aprender o que pode interferir, para a gente tentar controlar ao máximo esse ambiente e também conhecer mais sobre a planta. As próprias plantas criaram adaptações ao longo do tempo para conseguir fazer a fotossíntese, mesmo em lugares que são difíceis de realizar esse processo fundamental. Então, se a gente souber quais são as plantas mais adaptadas, a gente também pode utilizar elas nos locais mais adequados. Vamos conhecer tudo isso então? Então, em condições ideais, normais, como que a planta vai fazer para produzir a sua energia? Ela vai absorver a luz e vai produzir a glicose, né? Então, a luz ela é absorvida pelos pigmentos chamados de clorofila, que vão ficar de um nível energético baixo. Quando recebe a luz, eles vão para um nível energético muito alto, eles precisam dissipar essa energia e eles dissipam na forma de elétrons, eles pegam pequenos pedacinhos deles e mandam para outro. Então, uma clorofila manda para outra, até que vai para um centro de energia. Esse centro de energia também fica com uma energia muito alta e tem que dissipar. Ele vai dissipar para quem? Para um outro centro de energia. Então a gente começa a ver que começa a ter uma corrente elétrica aqui. E essa corrente elétrica que teve start com a luz vai gerar energia, chamada de energia base, né? São moléculas carregadas de energia chamadas de ATP e NADPH. Essa energia formada aqui, esse produto, né, dessa parte da fotossíntese que a gente chama de fotossíntese clara, né, que é a primeira parte da fotossíntese, vai ser usada na fase escura, que é a fase que não depende da luz. Só vai depender desses produtos aqui, que é o ATP e o NADPH, que formaram nessa fase, vão ser usados nessa fase aqui. Então, nessa fase aqui, o que vai acontecer? Vai ser a incorporação, né, do carbono na forma de CO2. Então, o CO2, né, o gás carbônico que está na atmosfera, vai entrar nas folhas, através de aberturas chamadas estômato. Então vai entrar aqui, no que o CO2 entra aqui, uma enzima chamada rubisco vai pegar esse carbono e vai transformar ele numa molécula orgânica. E essa molécula vai sofrer várias transformações ao longo do ciclo até que vai formar a glicose. Então esse é o processo básico. E quando a clorofila manda os seus elétrons para formar aquela corrente elétrica, ela acaba perdendo um elétron. Só que quando ela perde, ela fica desestabilizada, ela precisa repor essa perda dela. E quem vai repor essa perda? A água. Então a água ela vai ser quebrada, a molécula de água é quebrada, ela é quebrada em próton e também oxigênio. O oxigênio vai sair pelos estômatos e vai ser liberado na atmosfera, só que também dessa quebra aqui vai gerar elétrons. Esses elétrons vão repor a perda da clorofila. Então é assim que funciona o esquema nesse tipo de metabolismo aqui. Então, quais são os fatores que podem influenciar aqui? O primeiro é luz. Se tiver uma quantidade excessiva de radiação luminosa, o que vai acontecer? Vai vir muita luz, vai começar a formar muito ATP, muito NADPH aqui, muita energia aqui, a ponto desse ciclo aqui não dar conta de consumir tudo.
Se não dá conta de consumir, esse excesso aqui pode danificar esses fotossistemas. Se danificar isso daqui, acaba estragando e a planta perdendo sua capacidade de fazer a fotossíntese. Então, de alguma maneira, a planta ela tem que dissipar, queimar essa energia aqui. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer um processo chamado de fotorrespiração, que é uma respiração como a gente faz. A gente não respira o oxigênio e libera o gás carbônico? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, ao invés dela pegar o gás carbônico da atmosfera, ela vai pegar quem? Ela vai pegar o oxigênio. Se começar a pegar o oxigênio aqui, essa enzima rubisco ela também tem afinidade com o oxigênio. Então, ela vai pegar o oxigênio no lugar do gás carbônico e ao invés de produzir a glicose, ela vai produzir gás carbônico que vai ser liberado para a atmosfera. Então, a gente chama isso de fotorrespiração. E quando ela fotorrespira, o consumo energético é muito mais alto do que para fazer a glicose. Então, ela está queimando tudo isso daqui para evitar o dano celular. Outra forma também que acontece, muitas vezes você está lá com a sua planta, né? E tá com pouca água ou pouca chuva, ou você não molhou direito, então não vai ter essa água aqui para repor os elétrons. Quando não tem essa água, não vai ter essa reposição e essa corrente elétrica que forma o ATP na de pH vão parar também. Então veja só, a falta d'água vai parar também, vai influenciar, vai interferir negativamente. E outra coisa também muito importante é a temperatura. Quando essa planta está submetida a temperaturas muito elevadas, o que vai acontecer? Um dos fatores é que o oxigênio ele fica mais solúvel. A solubilidade em altas temperaturas do oxigênio é maior comparada com o gás carbônico. Então vai começar a entrar mais oxigênio na folha do que entrar o gás carbônico. Então, como vai ter mais concentração de oxigênio na folha, a própria planta, a própria enzima vai começar a pegar mais oxigênio. Então, ela não vai pegar tanto gás carbônico, vai pegar mais oxigênio, então ela vai começar a fazer a respiração mais do que a glicose. E outro fator importante é que quando a temperatura está muito elevada, a planta ela tem que, de alguma maneira, se autorresfriar, né? Você aí, quando você está correndo, fazendo uma atividade muito exaustiva, você não começa a transpirar? A transpiração é uma tentativa do seu corpo de baixar a temperatura. A planta também vai transpirar. Quando a temperatura está muito alta, ela começa a perder um vaporzinho de água também aqui pelos estômatos que estão abertos. Então, o que a planta faz, né? Ela pega e fala, nossa, estou perdendo muita água, vou fechar a porteira aqui. Ela vai e fecha os estômatos para parar de perder água. Quando ela fecha o estômago, então para de haver aquela troca gasosa, então não entra mais o gás carbônico aqui. Se não entra mais gás carbônico, essa engrenagem também para. Além do que, quando você está perdendo muita água, você começa também a diminuir a quantidade de água para repor os seus elétrons aqui. Então tudo isso começa a diminuir a produção de glicose. Então a fotossíntese, né, a gente contabiliza ela pela fotossíntese líquida. O que é? É a fotossíntese total, né, o tanto de glicose que ela produziu e o tanto também de energia que ela perdeu, né, a gente tem que descontar o tanto de energia que ela perdeu para poder fazer a fotorrespiração. Então, se no final das contas ela conseguiu produzir bastante glicose, mesmo tendo esse consumo de fotorrespiração, ela vai ter um crescimento, ela vai ter uma quantidade suficiente de energia para se desenvolver. Normalmente, nesse metabolismo aqui, o normal é que a planta perca, né? Tem uma perda aí de 25%. 25% é uma taxa normal para esse tipo de metabolismo. Entretanto, quando a gente pega plantas com esse tipo de metabolismo e traz para as regiões mais tropicais, como o Brasil, né, onde você vai ter uma temperatura muito alta e uma alta taxa de irradiação solar, por exemplo, você vai ter um aumento, né, um aumento da irradiação, um aumento da temperatura que vai fechar os estômatos. Então, essas perdas elas podem aumentar, chegar a 40% aqui nessas condições do Brasil. Então, muitas vezes você está com a sua planta lá, você fala, ixi, minha planta não cresce por nada. É porque o consumo dela em respiração está sendo maior que a produção dela de fotossíntese.
Então ela não tá conseguindo crescer mesmo, ela tá ali só sobrevivendo, né? Tá igual a gente aí, trabalha para pagar boleto, mas nunca sobra nada no final do mês, não é verdade? Aqui é a mesma coisa, sua planta tá trabalhando só para pagar as contas, ela não tá tendo um excedente para poder crescer, se desenvolver, ficar bonita. E por isso daqui. Então as plantas, né, sabendo disso, elas começaram a ter que desenvolver mecanismos de adaptação. Então, qual foi o primeiro a ser desenvolvido? O que ela pensou, né? O que a planta começou a fazer? Ela vai ter o mesmo sistema, né? O ciclo de Calvin e tal. Só que antes, ela pegou um outro compartimento. Então, numa bainha lá, chama bainha de feixe vascular, o que ela fez? Ela começa a absorver o ar através desse compartimento aqui, anterior ao que realmente acontece a produção da glicose. Então ela abriu essa lojinha aqui na frente, né? Então aqui também tem as aberturas, né, do estômago onde vai entrar o ar. Aqui ela vai ter uma outra enzima que não é a rubisco, que chama PEP carboxilase, que é uma enzima que tem mais afinidade ainda com o CO2. Então ela vai fazer o quê? Ela vai absorver o gás carbônico aqui. Esse gás carbônico já vai ser transformado numa molécula orgânica. Essa molécula orgânica vai sofrer algumas reações aqui e vai formar uma molécula chamada malato. O malato, ele vai entrar nesse compartimento onde realmente vai formar a glicose. Aqui no que ele entra aqui, ele vai sofrer uma outra transformação, vai virar piruvato e vai liberar aqui dentro somente o gás carbônico. Então a planta, ela começa a fazer isso daqui, ó. E aqui vai ser liberado só o CO2. Então o que ela está fazendo? Ela está aumentando a concentração de CO2 nessa parte aqui do mesófilo, né, onde realmente vai acontecer a fotossíntese. Então, com isso, ela consegue ter uma eficiência muito maior da fotossíntese, porque ela está deixando isso daqui cheia de CO2. Então, quando a rubisco vai pegar o gás carbônico, aqui vai ter só gás carbônico, não vai ter nem oxigênio para ela poder fazer fotorrespiração. Então aqui ela vai ter um aproveitamento de 100%. Então ela vai pegar o CO2, vai fazer as transformações todas e vai transformar em glicose. Então essa daqui a gente chama de planta C4. Esse metabolismo aqui, ó, que é o metabolismo primordial, né? A gente chama ele de C3. E aí a gente tem um outro tipo de metabolismo ainda, chamado de CAM, que é esse metabolismo vai funcionar bem parecido com o da C4, só que ao invés de ter essa separação espacial, né, ó, tá vendo? Aqui é a separação espacial. Nessa câmara aqui, ele vai pegar o ar, né, vai pegar o CO2 do ar, e nessa câmara aqui ele vai acumulando o CO2. Aqui não. Aqui, como é que vai fazer? A separação aqui é temporal. Então, durante o dia, a planta que tem esse metabolismo aqui, ela recebe a luz, vai acontecer aquela corrente elétrica, formação de ATP, NADPH, normal, só que ela só recebe a luz. Os estômatos estão todos fechados, não está tendo troca gasosa nenhuma aqui. Porém, à noite, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir os estômatos dela e vai pegar o ar. O ar vai ter o CO2 que ela precisa. Então, o CO2, quem vai pegar também é essa PEP carboxilase, que é uma enzima também que vai ter afinidade com o CO2, vai transformar isso também no malato e outros ácidos orgânicos, tá? Inclusive, ela vai formar aqui uma bolsinha assim, sabe o que a gente chama de vacúolo? Onde ela vai armazenando esses ácidos aqui. Então, ela vai armazenando tudo isso daqui. E aí, quando esses ácidos também vão sofrer uma transformação e vai liberar o CO2, né, para o ciclo de Calvin normal, como a planta C3, vai formar a glicose, a mesma coisa. Porém, quando amanhecer, que tiver a luz do dia novamente, ela fecha os seus estômatos e vai receber só a iluminação. Não tem troca gasosa nessa fase aqui, não tem troca gasosa na fase de dia, é somente à noite. Então, isso daqui é uma adaptação para ela não ter
perda de água. Então você já imagina, né, que se ela não se abre durante o dia, ela não vai ter perda de água por transpiração. Então, qual que é o local preferencialmente que essa planta vai conseguir sobreviver? Um local onde a temperatura é muito mais alta, muito mais seco, para não ter perda de água. Então, olha a eficiência desse metabolismo aqui. Agora, vocês viram que existe 3 tipos de metabolismo: o C3, o C4 e o CAM. Então, a fotorrespiração, eu falei para vocês que é um gasto energético para ela poder liberar energia e não ter comprometimento com o fotossistema, para não estragar o fotossistema delas, as clorofilas, os centros de reação. Então, a planta C3, ela vai ter uma taxa de fotorrespiração normal, pelo menos de 25%, vai ser maior que 25% aqui nas nossas condições. Mas a planta C4, ela não vai fazer a fotorrespiração, nem a CAM. Então, olha a eficiência desse tipo de metabolismo. E a temperatura? A temperatura ideal para uma planta C3 é de 20 até 25 graus Celsius. Agora, a C4 ela vai aguentar entre 30 até 45 graus Celsius fazendo a fotossíntese. E a CAM, 35 graus também, ela tá ali fazendo a fotossíntese. A C3 já vai ter parado, mas essas duas aqui, ó, então elas são plantas adaptadas a altas temperaturas. E a perda de água por transpiração? A C3, ela vai perder, ó, entre 400 a 1000 gramas de água, né, por massa seca, por matéria seca. Já a C4 vai perder 250 a 350. E olha a CAM, não perde quase nada de água, 18 até 125 gramas. Então, você já vê que é uma planta adaptada a regiões áridas, né, desérticas praticamente, ó. E a C4 é uma planta maravilhosa também, tem pouquíssima perda de água. E a saturação por luz? Eu falei que a luz é algo que influencia também na fotossíntese. Quando começa a ter muita luz, começa a ter a fotorrespiração. Então a C3, ó, quando tem uma quantidade de luz entre 40 a 500 milimol por metro quadrado por segundo, já começa a ter a saturação. A partir daqui já vai começar a fotorrespirar. E a C4 e a CAM não tem saturação. Pode, ó, pôr luz ali que elas não vão saturar. Então são adaptações feitas ao longo de anos e anos aí, né? Então pra gente comparar aqui, ó. Aqui a gente tem esse gráfico, né? Então nesse eixo aqui tem a taxa de fotossíntese, né? Absorção de CO2. E aqui eu tenho a temperatura, que ela vai aumentando nesse sentido aqui. Essa daqui, ó, é uma planta com metabolismo e essa daqui, ó, é outra planta com metabolismo. Então, qual que é o metabolismo que vocês acham que com a temperatura aumentando ele vai continuar estável? E esse daqui, ó, qual que é o metabolismo? C3, C4 ou CAM? Que vai conseguir aumentando a temperatura, vai começar a diminuir a fotossíntese. Então, esse que vai diminuindo a fotossíntese, né, com aumento de temperatura, é a C3. E esse daqui que nem tchum, vai ser o quê? Vai ser um C4 ou a CAM. Tá? E agora vocês devem estar curiosos aí, né? Mas Mariana, me conta aí qual que é o tipo de planta C3, que tipo de planta C4? Dá exemplo, né, de CAM, né? Que eu quero plantar essa C4, que essa C4 é muito boa, não é verdade? Então eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de planta, metabolismo C3, C4 e CAM. Então a C3, que é aquelas menos eficientes em altas temperaturas, vai ser o quê? Praticamente todas essas que a gente se alimenta. Ó, aqui eu fiz por ordem de alfabética aqui, tá? Ó, então, C3, abóbora, alface, amendoim, arroz, aspargo, aveia, banana, batata, beterraba, brócolis, cenoura, couve, ervilha, espinafre. Então aqui, ó, coube até a letra E. Mas você imagina quantas que não tem aqui para baixo também, tá? Então a maior parte da nossa base alimentar é de planta C3.
Ou seja, são plantas que vão sim ter interferência quando tiver altas temperaturas, alta taxa de luminosidade. Se perder água, ela não tem tanta eficiência em reter, ela tem muita perda de água. Já as plantas C4, olha quais são. Beldroega, que é na verdade uma planta daninha, e muitas pessoas também as consomem como punk, né, que são aquelas plantas comestíveis, mas que não são comercializáveis, não são comuns, né? A cana é uma planta can. Os capins de forragem de pastagem são plantas do tipo C4, desculpa. Amaranto, que é também, tem flor amaranto, tem planta daninha, braquiária, né? A braquiária é uma pastagem também, e muitas vezes a braquiária também é uma planta daninha, dependendo aí do objetivo. As gramas de jardim, painço, que dá uma sementinha que a gente dá lá para os passarinhos. O sorgo também, que é utilizado na alimentação animal. Milho é uma C4, é muito eficiente. A tiririca, é claro que a tiririca ia ser uma C4, né? Quem que dá conta dessa tiririca? E o caruru, que também é um tipo de planta daninha, tá? Então você veja só que as mais eficientes, né, em sua maioria, são as plantas daninhas. Por isso que elas brotam em qualquer lugar, vão melhor do que as suas hortaliças aí na horta. Então, elas são muito eficientes, elas têm um mecanismo, né, de metabolismo eficiente. E as can, né? Qual é o tipo de planta can? Que também é eficiente, que também aguenta altas temperaturas e tem o diferencial de transpirar pouco, ela retém, né? Ela não perde água. Então a gente tem exemplos, né? As orquídeas, as bromélias, as suculentas, os cactos, a aloe vera, a babosa, a espada de São Jorge, o agave e as plantas aquáticas. Então tem plantas que elas ficam submersas na água. Então imagina só qual que é a quantidade de CO2 que tem diluído ali na água, baixíssimo, né? Então essas plantas elas têm que ser eficientes mesmo quanto ao uso de gás carbônico, porque suporta ficar até mesmo submersa debaixo da água. Então é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, é bom colocar dentro de casa ou no quarto, né? Tipo assim, espada de São Jorge, uma suculenta, porque melhora o ar. Por quê? Porque à noite, quando essas plantas elas abrem para absorver o CO2, né? É a hora que seu quarto está fechado, que está com pouca ventilação, com pouca troca de ar. E também está todo mundo respirando ali, então vai aumentando a quantidade de CO2. E se a planta naquele momento ela abre e começa a absorver, então começa a melhorar a qualidade do ar ali à noite. Então por isso que as pessoas falam, coloca isso daqui no quarto à noite, que é bom. É por causa desse tipo de metabolismo aqui, tá? Então aqui é um outro exemplo, ó. Aqui é a taxa fotossintética, né, a absorção de CO2 pelas plantas, e aqui é a intensidade de luz, tá? Que é a intensidade de luz e de radiação. Então se eu pegar aqui, por exemplo, essa planta aqui, ó, que é um exemplo, né? Então eu estou aumentando a luz e ela está aumentando exponencialmente mesmo a quantidade a taxa fotossintética dela. Então eu posso sentar ali a luz que ela vai continuar crescendo. Então, que tipo de planta que vocês acham que ela vai conseguir render mais ainda com mais luz? Uma C4, né? Então, aqui é um exemplo de uma C4, tá? Pode ser um milho, pode ser uma cana. Já essas aqui, ó, onde elas começam bem, tal, chega um momento que a luz fica tanta que ela já não consegue mais aumentar a taxa fotossintética, ela vai estabilizar isso daqui. Aí você pode oferecer o quanto você quiser de luz que ela não vai responder em produtividade, ela vai continuar estagnada. Então essas aqui são as plantas do tipo C3, tá? Então as C3, né, elas vão ter uma saturação, e a C4, ó, ela não vai ter saturação. Então o que você acha que é melhor produzir no Brasil? Cana, milho, né? Ou a soja, por exemplo, que é uma C3? A soja ela vai ter mais dificuldade nessas situações aqui. Agora o milho e a cana, olha só. Por
Por isso que a soja teve que passar por grandes programas de melhoramento para poder. Hoje em dia a soja ela é produzida no cerrado, né? Um lugar que não é típico dela, mas isso foi feito através de melhoramento genético, tá? Então era essa a mensagem que eu queria falar para vocês, que existem esses 3 tipos, tá? De metabolismo. E as hortaliças, né, que é o nosso foco principal aqui, a maior parte delas são plantas C3. E são plantas que elas vão sentir o calor em excesso, se você tiver radiação em excesso, falta de água. Então são plantas mais sensíveis. Ao passo que as plantas daninhas, aqui não tem tempo ruim, né? E além do metabolismo, as plantas também fizeram outros tipos de adaptação. Por exemplo, as folhas. Então, as folhas das plantas também foram ficando mais adaptadas para diminuir essas interferências negativas do ambiente, né? Para acontecer a fotossíntese da melhor maneira possível. Então, a forma é uma delas. Então, a planta, por exemplo, ó, tem planta que vai ter uma folha assim típica, né? Bonitinha, assim, ó. Mas tem planta, por exemplo, que a folha é isso daqui, ó. Então, olha só, a folha, por exemplo, de um pinheiro. Por que a folha do pinheiro é assim e não é assim? É porque o clima, né, onde ele se desenvolveu em sua maior parte do tempo, era um clima muito seco e frio. Então, se a folha for dessa maneira aqui, ele perde menos água comparado com uma folha assim. Olha o tamanho da superfície dessa daqui. Essa daqui ela vai perder água com muito mais facilidade do que uma folha assim, ó, que tem praticamente, se você cortar ela assim e ver, ela é circular, né? Cada folhinha dessa aqui é circular. E também em ambientes mais secos, mais áridos, semiáridos, as folhas foram ficando cada vez menor, porque menor superfície para perder a... Quando a gente vê aquele povo no deserto, eles não andam assim com a pele exposta, né? Porque começa a perder água por transpiração. Então tem que andar com camisa, com roupa, tudo cobrindo a pele para não perder a água. E as plantas dessas regiões também, ó. Por exemplo, esse daqui é meu cacto aqui, ó. Então a folha do cacto, alguém sabe o que é a folha do cacto? São os espinhos. Então a folha foi diminuindo até que formou só um espinho, ó. Isso daqui, ó, essa parte verde é o caule. Então o caule, ele foi desenvolvendo um caule para armazenar a água, porque é pouca água nessas regiões, então o que tem ele tem que guardar. Então o caule foi se desenvolvendo para isso e as folhas foram ficando pequenas até virarem espinhos, assim, elas não têm perda de água. O cacto é uma planta cã, né? A suculenta, se você pegar uma folhinha de suculenta, ó, essa daqui é uma folhinha de suculenta. Ela é suculenta por quê? Porque ela é suculenta mesmo. Dentro dela você vê que tem a água, né? É uma planta cã também, ó. Então, você precisa molhar muito a suculenta? Não, né? Porque ela já é rica em água. Você já vê que é a textura dela. Agora, essa planta aqui, que é o boldo, né? Você acha que eu preciso molhar muito ou não? Preciso, né? Porque, ó, esse daqui, quando dá meio-dia ali na minha horta, eu olho e ele já tá murcho, porque tá enorme, o pé lá tem que molhar, tá? Então, as formas também, além do tamanho. Então, o cacto não foi diminuindo o tamanho para diminuir a perda de água? Então, regiões mais secas, as plantas foram diminuindo o tamanho de folha. E, por exemplo, quando você olha uma planta igual uma costela de Adão, uma samambaia, né, que fica bem folhosa, bem com as folhas grandonas, porque elas são de sombra. Não tem aquela coisa de ficar no sol uma samambaia, né? Essas samambaias comuns que a gente tem em casa. A costela de Adão é enorme as folhas, porque elas são de lugares que não bate tanta luz direta, então elas podem ser maiores. Se tivesse luz direta batendo, elas teriam que ser menores. Então, quando você olhar agora uma planta, você já vai ter mais ou menos noção do que ela precisa. Quanto maior as folhas, você já sabe que aquela planta ela costuma ficar um pouco mais na sombra, mais sombreada, né? Com menos luz direta.
E se a planta tem umas folhas bem pequenininhas, você já sabe que provavelmente ela gosta, ela é acostumada a ficar, né, adaptada a lugares com maior incidência de luz direta. E também a posição. Tem plantas como, por exemplo, o girassol, que é muito famoso disso daí, né? É um processo que chama heliotropismo. Então, a planta ela tem uns hormônios, né? Onde ela consegue acompanhar o sol. Então, se o sol tá para cá, ela tá apontando para cá, o sol vai virando, ela vai acompanhando ele, para aproveitar o máximo possível de insolação. O ângulo também. Então, às vezes a planta, por exemplo, se o sol estiver batendo de assim e a planta estiver perpendicular, é a maior absorção de luz. Se a planta estiver assim e o raio de sol assim, menor absorção de luz. Então, tem planta que ela consegue também ajustando o ângulo dela. Então, se o sol está vindo de assim, ela está batendo de assim. Se o sol vai mudando, né, vai caminhando, ela também vai mudando, tá? E ao contrário também, tem planta que não gosta, por exemplo, ela não aguenta muito o sol do meio-dia. Então, quando dá o sol do meio-dia, ela não vai ficar assim. Ela vai mudar para poder não pegar tanta incidência solar. Então, a posição também das folhas e das flores, elas vão mudando para poder ajustar com essa necessidade de radiação, de luz, de temperatura, né? Tudo isso. Então, essas são as adaptações. Então, aqui, ó, tem um outro gráfico aqui, dando um exemplo, né? A diferença de uma planta que gosta de luz direta e uma planta que não gosta de tanta luz direta, que a gente chama de sol e sombra, né? Então, uma planta que ela gosta de... uma planta, geralmente, que gosta de bastante luz direta, que a gente chama de planta de sol, né? Ela vai ter aqui, ó, aqui é o eixo da taxa de fotossíntese, né, absorção de CO2, e aqui a luz, quantidade de radiação. Então, se eu vou aumentando a quantidade de radiação, a planta que gosta de luz, ela vai aumentando a taxa fotossintética dela, que ela gosta disso, né, até que vai chegar uma hora que ela vai saturar, né, só que olha quanto de luz que ela consegue absorver. Então, essa daqui é uma planta que gosta de sol, ó. Ao passo que uma planta que é mais de sombra, na hora que você começa a irradiar, ela vai aumentando a taxa fotossintética, mas logo ela se satura, tá? Aí ela não consegue mais responder em fotossíntese, porque ela saturou rapidamente. Então aqui a gente chama de uma planta que gosta de sombra. Mas esse negócio de planta que gosta de sol, de sombra, né, é meio relativo, né? Será que não existe assim uma coisa mais técnica que defina melhor isso? Isso daí gera uma classificação, seja para hortaliça, para flor, para fruta, tudo tem. Todas as plantas em geral, né, que são domesticadas e trabalhadas na agricultura, elas têm essa classificação, planta de sol, meia sombra, sombra. Mas o que significa isso? Uma planta de sol é aquela planta que recebe a luz do sol diretamente nas suas folhas. Então, tem luz direta e luz indireta. A luz direta, então a planta que gosta de sol ou sol pleno, ela fica recebendo a luz diretamente durante qual tempo? Todo o tempo que tiver o sol lá. Então, ela vai ficar recebendo o dia todo, ela vai receber a luz direta. E a meia sombra? A meia sombra é uma planta que ela vai receber a luz diretamente durante metade do dia. Então, se o dia tá claro, fica claro por 12 horas, ela vai receber 6 horas. Agora, e a sombra? A sombra não gosta de nenhum tipo de luz, ela não pode nem ver a luz direta? Não. A planta que ela é tida de sombra, ela pode receber a luz direta, sim, inclusive deve. Entretanto, só um pedacinho do dia, ou seja, aqui ó, umas 3 horas só de iluminação direta. Então, a planta de sombra, se você colocar a planta de sombra no lugar que pega iluminação direta o dia inteiro, essa planta ela vai responder dessa maneira aqui, ó. Ela vai saturar e ela não vai responder, ao passo que essa daqui responde. Tá? Então, é assim que a gente classifica. Mas e as hortaliças, né? As hortaliças gostam de sol pleno, meia sombra, sombra. Como que elas são classificadas quanto a isso?
Então eu vou explicar para vocês aqui, ó, vou dar os exemplos, tá? Então as hortaliças, as que gostam mesmo de sol pleno, luz direta o dia todo. Abóbora, batata doce, berinjela, ervilha, os feijões, melancia, melão, vagem, pepino e quiabo. E quais são aquelas intermediárias, né, que eu posso colocar assim num lugar que não receba tanta luz ali na minha horta? Você pode colocar a todas as outras hortaliças, exceto duas que gostam de sombra. Quais são essas duas que gostam de sombra? O agrião e o espinafre. Então, se você aí na sua área tem um cantinho que não bate muito sol, né, que bate sol um pouquinho só, então você deixa ali para o agrião e para o espinafre, já reserva para eles. Tá? Onde bate bastante sol para todas essas que eu citei, e todas as outras hortaliças, por exceção, elas são adaptadas à meia sombra. Não necessariamente, tá? Você pode colocar ela no sol pleno, mas talvez precisa fazer alguma intervenção com algum sombrite, alguma coisa, tá bom? Por exemplo, a alface. A alface, ela, aqui nessa classificação, né, ela é como intermediária. A alface, se você oferecer para ela 4 horas de sol pleno, né, de luz direta, durante o dia, pelo menos, para ela é suficiente. Se você oferecer mais, ela não vai morrer, tá? O que pode matar ela são altas temperaturas, mas aí é outra história, porque a gente confunde, né? Iluminação com temperatura, porque é uma consequência aqui pra gente no Brasil, né? Quando tem muita luz, acaba aumentando a temperatura. Mas às vezes não é a quantidade de luz que maltrata a planta, é a temperatura. Igual mesmo as orquídeas, né? As orquídeas, geralmente, a gente coloca numa sombra, mas ela também precisa de um pouquinho de luz. Só que ela é muito sensível a altas temperaturas, ela queima a folha. Então, você tem que oferecer um pouco de luz. Você vai oferecer que horas? Meio-dia? Não, né? Que a temperatura é quente. Você vai oferecer no começo da manhã, final da tarde. Então, são coisas distintas, luz e temperatura. Então, essa aula já ficou muito longa aqui por hoje, tá? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar esse assunto de luz ainda, porque ele é muito importante. A gente vai aprender sobre fotoperíodo, que é a quantidade de luz que algumas hortaliças precisam para desenvolver flor, bulbo, algumas questões mais particulares de cada hortaliça. E também a gente vai ver como que a luz pode interferir na produtividade, no sabor, até mesmo na incidência de pragas e doenças. E ainda falta a gente aprender a fazer ainda uma análise solar da nossa área, para aprender a ver se a nossa área tem luz suficiente ou não para a gente produzir hortaliças, tá bom? Então, acompanhem a série aí e espero que vocês estejam gostando. Tchau, tchau!